Então, está na hora de organizarmos e darmos sequência às nossas atividades. Combinei com vocês em sala as atividades 10 a 12 das páginas 51 e 52 do livro. Então, hoje eu vou corrigir com vocês essas atividades. Depois, no outro vídeo, eu vou corrigir também a tarefa, atividades 13 a 20, página 60 do livro. Lembrando que a questão 14 eu não pedi para vocês fazerem. Bom, e dando sequência, nós teremos uma outra videoaula para corrigir as atividades 1 a 10, páginas 54, 53 e 54 do livro. Já postei lá nas atividades da plataforma do Moderna, como tarefa, tá? Então, vamos estudando, não vamos perder o pique para que a gente não deixe de aprender, tudo bem? Então, dando sequência aqui, vamos ao cálculo da raiz quadrada por fatoração, corrigindo as atividades. Eu já iniciei aqui, então vamos só detalhar um pouquinho. Eu tenho a raiz quadrada da fração 50/98. O que a gente pode fazer? Simplificar essa fração. Se eu simplifico, fica fácil, porque agora eu vou pensar na raiz quadrada do 25 e na raiz quadrada do 49. Então, temos como resposta a fração 5/7. Quando temos um número decimal no radicando, sabemos que podemos transformar esse número decimal em uma fração. Então, o que eu fiz? Coloquei aqui 529 sobre 100. Então, eu tenho que pensar qual é a raiz quadrada de 100, que é muito fácil, né? 10. Aí, eu vou pensar na raiz quadrada do 529. Vamos lembrar que a gente pode fazer por estimativa. O número 529 está entre os quadrados perfeitos 400 e 625. Isso me diz que a raiz quadrada de 400 é igual a 20. E a raiz quadrada do 625 é igual a 25. Então, o que eu faço agora? Eu vou procurar números que estejam entre 20 e 25, elevá-los ao quadrado e verificar qual tem como resposta o 529. Se você fizer isto, multiplicando 23 pelo 23, nós vamos encontrar exatamente o 529. Sendo assim, a raiz quadrada do número 529 é o 23. E aí temos a fração como resposta ao item B. Posso deixar na forma de fração ou como número decimal. 2 inteiros e 3 décimos, ok? Bom, dando sequência, letra C. Temos a raiz quadrada da fração 12.523. Esses dois números, analisando-os, nós podemos perceber que eles são divisíveis pelo número 3. 12 dividido por 3 é 4. 2.523. Como que eu sei mesmo que ele divide por 3? Usando o critério de divisibilidade. Somo os valores absolutos. 2 mais 5, 7, mais 2, 9, mais 3, 12. Então, tenho aqui um número divisível por 3 também. Assim eu fiz. Então, eu encontrei o número 841. Então, calculei a raiz quadrada de 4, que é 2, e a raiz quadrada de 841. Pensei da mesma forma para calcular a raiz quadrada do 529. Fiz por aproximação. Sei que 841 é menor que 900 e sei que é maior que 625. São números quadrados perfeitos. Aqui eu tenho 25 ao quadrado e aqui eu tenho 30 ao quadrado. Sendo assim, a raiz quadrada de 841 é um número que está entre 25 e 32. Então, pensei, como 841 está mais próximo do 30, aí eu comecei do 29. E de cara eu percebi que 29 ao quadrado é 841. Resolvida a questão. Letra D. Raiz quadrada de 3 inteiros e 69 centésimos. Usei o mesmo procedimento. Transformei em fração
Calculei a raiz de 100, calculei a raiz de 1369, também usando a estimativa. Daí eu posso dizer que a raiz quadrada do número decimal 3 inteiros e 69 centésimos é o mesmo que 3 inteiros e 7 décimos. Posso deixar a resposta como número decimal ou como fração. Bom, passando agora para a questão 11. Ela nos pede para encontrar o erro em cada uma das resoluções abaixo. Observando a fatoração do número 208, observamos que 13 dividido por 3 não é 4. Então, aqui está o erro no item A, resolvida a questão. Na letra B, temos a raiz quadrada de 1568. O número 1568 foi fatorado e está fatorado corretamente. Então, temos aqui 2 elevado à quinta potência e 7 ao quadrado. Ao extrair do radical o 7 ao quadrado, está ok. Mas vamos analisar o 2 à quinta. Eu posso pensar o 2 à quinta como 2 ao quadrado e vezes 2. Por quê? Lembrem-se da propriedade das potenciações. Eu tenho a mesma base e a soma das bases tem que me dar o expoente 5, que é o que eu tenho aqui, ó. E aí, o que eu fiz? Como o índice é 2, coloquei o que é possível no expoente 2. Aí a soma de 2 mais 2 mais 1, que eu não coloquei, que não é necessário, mas numa situação como essa eu posso e devo colocar para verificar. Então eu tenho o 2 à quinta de forma a favorecer o cálculo da raiz desse número que eu tenho aqui dentro do radical. Aí o que acontece? Se o expoente é igual ao índice, me permite retirar o 2. Eu vou fazer isso aqui agora. Aí novamente aparece o 2 no expoente 2, que permite fazer o cancelamento. Ok? Aí esse terceiro fator 2, que o expoente é 1, ele vai ficar dentro do radical. Eu não vou extrair. E agora eu tenho 4 como resposta, raiz de 2. Aí, voltando na questão apresentada, o que acontece? Eu teria como resposta correta 4 vezes 7, ok? 4 vezes 7, vamos corrigir aqui, porque eu tirei o 4 vezes 7, raiz de 2. O que me permite multiplicar, quem saiu do radical, vai dar 28 raiz de 2. Seria esta a resposta da questão B. Lembrem-se que eu posso também multiplicar pelo valor aproximado da raiz de 2, que é 1,4, e se quiser mais uma casa decimal, 1,41. Aí eu faço a multiplicação, eu tenho o número decimal aproximado da raiz quadrada de 1568. Tudo bem até aqui? Então vamos dar sequência. Eu quero um número, número 12 da página 52. Pede o seguinte: um número natural cuja raiz quadrada esteja entre 8,88 e 8,89. Então o que eu fiz? Já calculei aqui. 8,88 ao quadrado, tenho 78 inteiros, 8.544 décimos de milésimos. 8,89 ao quadrado, tenho 79 inteiros e 321 décimos de milésimos. Então, o número que está entre esses dois é o 79, o número natural. Então, respondi a questão A. Na letra B, é pedido números inteiros cujas raízes quadradas estão entre 21 inteiros e 1 décimo e 21 inteiros e 2 décimos. Então, calculei o quadrado de cada número, e aí a parte inteira eu tenho aqui 445 e aqui eu tenho 449. Então eu quero números inteiros que estejam entre o 445 e o 449. Então quem são esses números? São 4 números que vão estar nesse intervalo: o 446, 447, 448 e o 449. Fechou.
Na letra C, o enunciado está da seguinte forma: é um número inteiro positivo e tem raiz quadrada com aproximação de duas casas decimais igual a 48 inteiros e 22 centésimos. Então, eu extraí a raiz e encontrei como resposta 48 inteiros e 22 centésimos. O que eu tenho que fazer? É levar esse número quadrado, aí eu tenho como resposta o número 2.325, aproximadamente, porque é um número inteiro positivo. Então, eu não preciso considerar as casas decimais, considero só a parte inteira. E assim finalizamos a correção das atividades 10 a 12 das páginas 51 e 52 do livro. Logo, logo nós faremos a correção das atividades da página 53 e 54. Um outro detalhe importante: resolvam as questões do caderno de atividades da página 28. São questões bem simplesinhas e rapidinhas de fazer. Até a próxima!